O movimento pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil começou a partir de reuniões em espaços sociais, como bares e clubes nos anos de 1970. Em plena ditadura, eram nesses espaços que publicações homossexuais circulavam. Elas serviam de referência numa fase inicial de organização. Gueto era um nome que usávamos para boates frequentadas por gays, lésbicas e travestis. Faziam panfletagens e buscavam montar a pauta de reivindicação e apoiá-la. É a aversão a relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O ódio generalizado inclui todas as formas de preconceito e discriminação. A homofobia é a opressão internacional e premeditada que ocorre de forma sutil, com ironias, gestos, hostilidades e até com agressões físicas. Homofobia significa a aversão irreprimível que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais. Etimologicamente, a palavra homofobia é composta por dois termos distintos: homo, o prefixo de homossexual, e o grego phobos, que significa medo. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado ou se suicida. Em 2017, foram registrados 445 mortes. Das 445 vítimas registradas, 194 eram gays, 191 transexuais, 43 lésbicas e 12 heterossexuais e 5 bissexuais. A lei não estende o direito ao casamento para a comunidade LGBT, mas também não proíbe. A lei não diz nada. Crimes motivados por homofobia são julgados igual a qualquer outro. O avanço dos direitos LGBT no mundo é desigual. Na Jamaica, a homossexualidade ainda é crime. Na Bolívia, no Uruguai e no México, há legislações federais contra homofobia. A ONU tem uma série de recomendações aos países voltados a proteger a população LGBT. O Brasil ainda não tem legislação específica para homossexuais. O que existe são as decisões que pode judiciário que concedem direito ao LGBT e que ainda podem ser questionadas por não constarem na Constituição Federal. A concepção domina de que a homossexualidade é uma característica natural e não socialmente construída. Sustenta a desigualdade política e cultural existente entre os heterossexuais e os não confirmados socialmente. Isso que se refere concretamente nas diversas formas de discriminação e preconceito ao LGBT, diferentes esferas de convívio sexual, família, trabalho, escola, etc. As formas de apreensão são mortes e assassinatos nos quesitos que o Brasil é recordista. O movimento LGBT começou a ganhar visibilidade massiva nas ruas na década de 90. A partir daquele ato coletivo, os LGBT começaram a planejar a primeira parada LGBT do país que aconteceu em 1997 na Avenida Paulista. A união civil entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento entre homossexuais. Em 2012, o processo de redesignação sexual do fenotipo masculino para o feminino foi autorizado pelo Conselho Nacional de Medicina. Desde 2008, passou a ser oferecido pelo SUS. E o nome por esses movimentos sociais também foi um benefício para os homossexuais. Atualmente, existem cerca de 20 propostas ligadas a questões de gêneros e que dizem respeito à população LGBT em transmissão na Câmara e no Senado, entre elas o direito à troca de nome e sexo, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e injúrias por gênero. E pra você ser mãe de um homossexual? Bom, eu tive um filho, não tive uma opção sexual. Eu crio ele para ser uma pessoa de bem, honesta, trabalhadora, que seja um ser humano bom, que transmita o conhecer, o aprendizado. Não estou aqui para achar ou não a opção sexual do meu filho. O que você acha sobre o preconceito sobre os LGBT no Brasil?
É o que eu já ouvi falar. Respeitar o espaço do outro para poder ser respeitado. Ninguém é igual nesse mundo. Todo mundo é diferente. Então cada um é o que gostaria de ser e pronto. Eu acho que todo mundo tem que ser o que quiser. O que você acha sobre o índice de morte de homossexuais no Brasil ser a cada 19 horas uma vítima de homofobia? Bom, eu sei que esse é triste, né? Mas não é só os homossexuais que sofrem com essa violência. É geral. É o homem, ou é o homossexual, é o bissexual. Todos sofrem, as crianças. Felizmente, isso é um problema humano. O que você acha que a escola pode fazer para não haver homofobias nas salas de aula ou com aluno ou uma aluna LGBT? Bom, a escola trabalha sempre com palestras, né? Acho que era um modo de os professores orientar, mostrar, fazer um trabalho legal com os alunos, dividindo por séries, porque os professores sabem como falar, como abordar. Eu acho que por meio de palestra seria um meio muito bom de estar orientando e mostrando o respeito, como que se deve se comportar. O termo LGBT no Brasil. Eu acho que esse movimento, para eles poderem ter o respeito das pessoas, é válido, né? De ter esse movimento, pedir o respeito, pedir para que não haja tanta coisa ruim que nem a gente vê, de as pessoas não querer respeitar e agredir, fazer essas coisas na rua. Eu não acho correto isso. O que você acha sobre o índice de morte de homossexuais no Brasil ser a cada 19 horas uma vítima de homofobia? Eu acho que aí sim está a doença. O que você acha que a escola pode fazer para não haver homofobia nas salas de aula quando há um aluno ou uma aluna LGBT? Olha, francamente, eu vou dizer para vocês que eu acho que as escolas não estão preparadas para isso. Como lidar com a sua homossexualidade nos dias de hoje? Hoje nós temos um pouco mais de liberdade em relação, porque eu vejo como uma questão mais aberta. Mas existe muitas pessoas preconceituosas, a gente vê muitas notícias, até casos com amigos meus, que tem que tomar cuidado porque as pessoas elas não entendem. O que você acha do movimento LGBT no Brasil? Eu tinha uma outra opção, uma outra opinião, na verdade, até o ano passado, que foi a primeira vez que eu fui na parada gay. E eu vi que realmente existe uma união, uma força em relação ao apoio. E hoje eu vejo que realmente existe um apoio muito bonito na comunidade. Você já sofreu preconceito no tempo da escola? Muito preconceito, porque eu sempre fui uma pessoa que andei muito com meninas, então os meninos eles viam isso como o viadinho da escola, então teve sim o bullying, isso é uma coisa que existiu sim, mais ou menos até a 8ª série teve sim o bullying. Algum diretor da sua escola te ajudou nesse momento, algum professor? Sim, na 6ª série teve um professor de história, Humberto, que conversou comigo não em relação à homossexualidade, mas sim em relação a não ligar para o que os outros falam, e sim viver a minha vida sem ligar para a opinião das pessoas. O que você acha do índice de morte contra homossexuais no Brasil ser, em cada 19 horas, uma vítima de homofobia? É preocupante, eu acho que é uma coisa que ainda a comunidade tem que lutar muito mesmo pelos direitos, porque as pessoas elas não têm que aceitar e sim respeitar, porque a única coisa que a gente pede é o respeito, é só isso.